Vamos derrubar altares na sua casa aí, continuando, né? A live de ontem que nós estávamos falando sobre libertação, quebra de maldições, tá bem? É isso que o Espírito Santo tem pedido para nós, ó. Eis aí, tá bem? E vamos que vamos. Tá bom? Derrubando altares familiares, tá? Como é que você age quando você convive na casa dos seus pais, por exemplo, ou na casa de pessoas que adoram deuses estranhos, né? Quem que é a autoridade da casa, né? Ou quem a comprou, é o dono, papel passado, ou quem a aluga. Se você paga aluguel, né? Você é o responsável por aquela casa, enquanto ali você residir, tá bem? Então, o que acontece? Essa pessoa que é a pessoa responsável pela residência, pela casa, ela, como ela está como, assim como o pastor é o anjo da igreja, ela está como autoridade máxima sobre aquele terreno. E no mundo espiritual, ele é demarcado, né, por fronteiras, né? Os demônios e anjos são organizados para trabalhar em perímetros, né, em fronteiras. Então, o mistério é que a pessoa que é responsável pela casa, se ela adora Buda, amém? Todo aquele espaço, né, que tiver cercado ali, vai estar sob influência de demônios que atuam para quem é budista. Difícil falar essas coisas aqui, né? Mas tem que falar a verdade, doa quem doer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa ela é católica e ela tem altares na sua casa, imagens de escultura, né? Se ela tem terço, se ela tem imagens de Jesus, de anjo ou o que for, existe um sincronismo religioso, né? Que vai fazer com que os demônios que agem, que usam a idade de Maria, mãe de Jesus, tá? Lá na Umbanda, no Candomblé, ou na religião que for, que usa o mesmo santo, amém? Vai ter outro nome apenas. Iemanjá, né? Ou muitos outros. Então o que acontece? Naquela casa, naquele perímetro alugado, mas nem um centímetro para lá, nem para cá, estará sob jurisdição, amém? Assim na terra como no céu. Como é isso aí, tá? A pessoa que aluga aquela casa, se ela alugou durante 3 anos e 2 meses, tá? Durante 3 anos e 2 meses, aquele lugar ficou sob influência do Deus, tá? Deus com letra minúscula ou maiúscula, né? Do Deus que aquela pessoa adora. Se é Maomé, Buda, Hare Krishna, ou Maria da Judéia, ou São Jorge que matou o dragão, ou qualquer outro, Santa Bárbara, Santo Antônio, santo qualquer coisa, né? Esse espaço, essa casa estará, amém, recebendo ou aberta, tá? Essa propriedade aberta para receber esses tipos de espíritos. E aí por isso que pessoas dizem, essa casa está mal assombrada, essa empresa está mal assombrada, tem empresa que está vendo de vento em popa. Entrou um sócio que adora um Deus estranho, começou a descambar tudo. Coisas espirituais que não se conseguem perceber pelas pessoas de menor nível espiritual, só pelas mais avançadas. Isso é fato, não é querer engrandecer alguém ou não. Para as pessoas que são mais sensíveis no mundo espiritual vão perceber essas coisas. Amém? Então, tem pessoas que têm altar em casa e diz que não tem. Tem lá um altar lá que tem um santo grande segurando Jesus, talvez, né, um sincronismo falando que é o pai de Jesus, né, José, amém? Segurando um bebê que dizem que é Jesus, ou no Natal colocam ali uma manjedoura, ali faz um presépio. Presépio é um altar de imagens.
Ou pode não ser um altar demais. Você pode ter um altar lá, por exemplo, com bebidas. Vocês já viram pessoas que têm um minibar em casa? Ela tem um minibar que ela tem uísque, vodka, licores e tal. E ela acha lindo aquilo. E tem 2 banquinhos, né? Para a pessoa sentar ali junto com o Exu, com o caboclo, com o guia, né? Por quê? Porque esse altar é feito, amém? Com um propósito, mas é usado para outro propósito. Quem tem um altar em casa não vê, mas está abrindo porta espiritual para descer demônios em casa. Assim, quando você faz um tabernáculo para Deus, você pega e junta lá um quartinho que tem na sua casa, um cantinho, põe lá um tapete para você orar, talvez você tenha um talite, né? Um talite para você pôr na cabeça, um radinho para tocar ali um fundinho, tem uma Bíblia Sagrada, tem alguns livros, tá? Vira um altar para Deus e Deus recebe. Os inimigos também recebem. Tem gente que faz comida, acende vela. Queridos, ontem eu vi um filme com meu filho que ele queria ver. Eu também estava curioso para ver. Mas eu vi um filme que houve liberação de demônios de maneira altíssima. Que foi aquele filme da Marvel, o Doutor Estranho 2. Né? Chega a nascer um olho aqui, ó, na cabeça do Doutor Estranho. De tão demoníaco que ele fica. Ele tem um livro lá que é o livro de São Cipriano, que eles usam um outro nome, mas é o livro de São Cipriano, que tem 7 no Brasil, né? O livro de alta magia. E ele usa aquele livro e invoca demônios, recebe um corpo de um morto, em outra dimensão eles mostram viagem astral, eles mostram muitas coisas da cúpula satânica. Sabe? Eles mostram muitas coisas e ainda mostram uma bruxa que tem um poder que ninguém tem poder maior que ela. Uma bruxa, uma feiticeira. Como é a feiticeira? O que, Cauê? Escarlate. Hã? Wanda. Hã? Feiticeira Escarlate. Escarlate, né? Diz que é uma feiticeira de alto nível, né? Então ele invoca os mortos, ele recebe, demônios saem dele, entram nele. É terrível. Chegou numa hora do filme que eu vi que era alta magia mesmo, cutuquei o meu pequeno, falei, vamos embora, tal. Eu falei, pai, deixa acabar a pipoca, acabar o filme. Acabou que terminamos de ver, mas saí da porta do cinema ali no shopping, chamei ele, orei por mim, porque há liberação de demônios em quem assiste. Cria-se um grande altar. Se assistir dentro de casa, os demônios ficam dentro da sua casa. Como é um ambiente neutro, os demônios são liberados lá dentro, sabe? E é terrível, a gente abre portais para demônios ou para Deus nas nossas casas. Amém? Se você convida Deus para entrar em você, sendo o templo do Espírito Santo, você se torna um altar, um receptor da glória de Deus, uma habitação da glória de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo. Não é verdade? E quando você tem um bar em casa, ou tem lá um conjunto de imagens, ou um presépio, ou quadros, ou lugar que você acende velas, você abre, quando você acende uma vela branca, eu já disse para vocês, você dá liberação para 27 falanges de demônios entrar na tua casa. Eu lembro que eu fui operar libertação numa mulher chamada Ernede. Ela estava já há 3 semanas trancada dentro do quarto e não saía. Comia dentro do quarto, fazia as coisas dentro do quarto escuro. Quando nós entramos, queridos, no quarto dela, num 19º andar de um prédio, né, a pedido dos filhos, nós entramos, nós vimos uma pessoa ali que estava praticamente possuída por demônios. Olhando, segurou a coberta aqui em cima, olhando com uma cara de terror para nós. E eu falei, Espírito Santo, eu estou entrando dentro da casa da mulher, quem a autoridade aqui é ela. Por mais que ela está possuída, os filhos me chamaram aqui, o Espírito Santo me diz, como ela está possuída, a autoridade é repassada para os filhos. Na hora repassada, a autoridade é dos filhos. Ela não está em si. É igual uma pessoa bêbada, né? Ela não está ali nas suas faculdades normais. E os filhos não podem ir apóstolo. Enquanto nós estamos dentro do quarto da mulher aqui, o Espírito Santo falou assim para mim. Ela tem uma coleção de livros e tem símbolos satânicos aí dentro.
E eu olhei para cima e vi uma coleção de livros, não, perdão, de discos antigos. E o Espírito Santo mandou dizer para ela que tinha no meio dos livros, no meio dos discos, 3 pentagramas satânicos. O que é o pentagrama satânico? Pentagrama satânico é um troço assim, ó. E ele tem sempre essa ponta virada para baixo, sendo a barbicha do bode, as orelhas do bode e os chifres do bode. Tem um círculo em volta. E isso é usado no chão, nessa posição. Inclusive tinha no filme do Doutor Estranho. Eles colocam uma vela em cada ponta. A maioria das vezes as velas são brancas, mas se tiver velas pretas ou vermelhas, é usado para pombagira, para algum tipo de Exu, preto velho, essas coisas. Mas esse símbolo aqui é um símbolo satânico, terrível. O maior símbolo satânico que tem é esse aqui e a cruz invertida, a cruz de ponta cabeça. Tá bem? Tem muitos outros. O 666 também, mas eu vou parar de desenhar isso aqui. Tem gente que chega na live e fala, ó, o cara tá me ensinando coisa errada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem tá assistindo a live. Tá bem? Então, queridos, esses símbolos, esses desenhos, simplesmente eles abrem portais. E eu tô lá na casa da mulher, o Espírito Santo falou que ela tinha discos antigos com símbolos satânicos. Quando eu falei para a mulher que ali estava o altar, que estava entrando demônio no quarto dela, logo eu vi um demônio dentro do guarda-roupa escondido, sabe? Ele quis ficar numa distância próxima da mulher e escondido de mim para que eu não pudesse ver. Os demônios sabem que Deus pode abrir a sua visão espiritual e você enxergar eles. E aí eu falei para a mulher, ó, tem discos aqui com problema. Ela falou, os discos são do meu marido, causando uma resistência para mim não tocar os livros. Mas a filha, com muito respeito pelo filho, pela mãe, me disse, vamos pegar os discos agora. Chamou o irmão, que é um pouco mais alto, colocou uma cadeira e pegou do lado do guarda-roupa, numa mini estante que tinha, todos os discos. Eu falei, me disse o Espírito Santo que tem 3 símbolos satânicos no meio desses discos. E, queridos, morrendo de medo de não ter. Porque quando você recebe a direção do Espírito Santo, você até entende que ele falou contigo, mas será que a quantidade exata de discos e de pentagramas dentro dos discos? E comecei a pegar os discos antigos e olhar. Logo achei um disco dos Beatles com vários desenhos animados, são várias caricaturas pequenas de pessoas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Aqui, ó. Capa, disco, Beatles, caricaturas. Meu Deus, estão me ligando aqui igual os malucos. Não achei. São bem pequenos. O que você está procurando? Um disco dos Beatles com caricaturas bem pequenas. É que às vezes não é assim que procura, né? Aqui, ó. Pequenas. Tá. Não achei, deixa pra lá. No chapéu de uma caricatura de um mago, no meio do disco dos Beatles, tinha um pentagrama satânico na testa do chapéu de bruxa do mago. Tá? No outro, tinha um pentagrama enorme, do tamanho da capa inteira, pegando fogo, e o pentagrama satânico no meio. E num outro, um outro disco lá, que eu não lembro qual, só lembro de 2, dos 3 que eu achei. Aí mostrei, e ela falou, mas isso aí não é nada. Eu falei, não é nada? Falou, por que que a senhora viveu a vida inteira bem, e quando trouxe os discos para guardar dentro do seu quarto, faz 3 semanas que a senhora não sai do quarto? As pessoas acham que no mundo espiritual sempre não dá nada, não é nada. Umas cartinhas de Naruto, tá? Quem já viu aquelas capas? Como é que chama aquela capa que o Gabriel usava? Oi. Escreve. A capa. Fala. Fala alto. Pergunta. Fala capa de otaku, vai aparecer. Capa do quê? Otaku. Manto. Capa. Capa do quê? Manto Naruto. Manto Naruto. Aqui, vou mostrar para vocês na tela do meu computador. Vamos ver se dá para vocês verem.
Tem jovens usando isso aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma capa vermelha por dentro, amém? E preta por fora. Isso aqui é capa, queridos, que eles colocam que é de um desenho animado, do Naruto, né? E não tem nada de Naruto aqui. Vou mostrar um outro dado para vocês aqui no meio da nuvem. Vocês vão falar, pô, você tá viajando. Isso aqui, ó, tem um 666 envolvido, tá? Eu já vi no shopping com os meus filhos uma família inteira com essas roupas, com uma placa do 666 na cabeça, uma placa de metal, né, Cauê? Com o símbolo do Naruto, tá? Com símbolos satânicos. A pessoa entra nisso aqui, primeira coisa que ela faz, ela troca a noite pelo dia. Ela começa a entrar num caminho sem volta, ela não percebe, ela só diz, não dá nada não. Ah, não é isso aí que você pensa não, uma viagem minha aqui. Jogos de RPG. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Aí você cria um altar dentro da sua casa. Amém. Ó. Isso aqui, ó, é o símbolo satânico, também usado no Naruto. Esse aqui também é um símbolo satânico usado no Naruto. Olha o espírito da morte aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar para vocês, não sei nem se vocês estão conseguindo ver. Olha aqui, ó, o espírito da morte usando roupas dessa, tá bem? Olha aqui a marca da besta, tá? Não são poucos, assim como Harry Potter está trazendo muita magia, tá? Para as nossas crianças, né? Bob Esponja traz homossexualismo, o Rei Leão bate as patas no chão, né? Numa hora no filme lá, e aparece uma névoa escrito sexo, né? E a hora das hienas estarem cercando o Rei Leão, ele fala bem rápido, eu sou gay. Por que que um Rei Leão, um rei da selva, anda de maneira afeminada? Amém? Ah, hoje em dia você não pode nem falar que os homossexuais não vão herdar o reino de Deus, porque isso está escrito na Bíblia. Algumas Bíblias já nem tem mais isso, já foram corrompidas. Amém? Então o que está acontecendo? Eu entrei ontem na livraria Curitiba, é a maior da região aqui. Tem muitos shoppings. Você entra na livraria Curitiba, quais são os livros mais vendidos? Livros de magia. Amém? Livros de magia. Você pode olhar, está lotado. Né? Eu fui em alguns shoppings no Rio Grande do Sul, tem até a loja chamada A Casa da Bruxa, com artigos esotéricos vendidos na cara, faca para sacrifício de crianças, tudo quanto é coisa. Eu vou até tirar daqui, meu Deus. Então, o que está acontecendo? Os nossos filhos estão comprando CDs, DVDs, livrinhos, cartinhas, que nós deixamos, que nós pagamos, né? Alguns jogos de videogame, a gente tem um videogame aqui na base, meus filhos jogam, mas tem jogos que não dá para jogar. Tem jogos que não dá. Você vai jogar futebol, você vai jogar jogo de carro, de pilotagem, algum jogo de guerra, sabe? Um ou outro. Teve guerras na Bíblia. Agora, existem muitos que liberam demônios. E esses demônios, quando são liberados, foram liberados com um altar, com uma ação, com uma atitude. E aí, queridos, está o problema. Foi você quem permitiu que aquilo acontecesse. Ele entrou. Então, se ele entrou na tua casa ou no teu perímetro, qual você aluga e tal, enquanto você não tirar ele, ali ele vai permanecer, porque ele vai ficar com aquela promissória na mão, dizendo, ei, eu vim para cá porque você fez aquilo. E ele vai diante de Deus e fala, não, ele fez aquilo aquela vez, eu vou ficar aqui agora. Amém? Então, quem usa drogas, tem relação fora do casamento, bebe, traz para dentro de casa, bebidas, acaba tornando o altar na tua geladeira.
Tua geladeira é um altar. Ah, apóstolo, mas beber não é pecado. Pecado é embriagar-se. Amém? Mas quando você estoca bebida no lugar, você acaba montando um altar para o inimigo. Porque todas as bebidas alcoólicas hoje em dia são consagradas a Zé Pilintra. Não tem como você não colocar para dentro da sua casa e santificar aquilo. Amém? Então, quais são esses altares que tem na sua casa? Eu lembro que eu morava na casa da minha mãe e ela tinha ali umas 20 imagens em cima do seu criado, minha falecida mãe. E eu acordei um dia num sábado, e o Espírito Santo falou assim para mim: junte todas as imagens da sua mãe. Eu convivi com a minha mãe com as imagens ali muito tempo, e a gente deve todo respeito, né, à crença da mãe da gente. Se ela não se converteu ainda, do pai ou dos outros, a gente tem que respeitar. Porém, nós já somos libertos, e a gente tem que carregar o fardo uns dos outros. Então a gente tem que, com sabedoria, ajudar a quebrar esses altares, a tirar essa idolatria. Tinha uma tia minha que ela tinha uma imagem de Jesus com os olhos azuis, cara mó lindão, um galão de cinema. Eu falei, isso aí não é Jesus. Falei, isso aí é idolatria que a senhora faz nessa imagem aí. Jesus, nem na região de Jesus, ninguém nasce com essa cor de olho, nem com essa cor de pele, nem é bonitão desse jeito. A Bíblia diz que Jesus era desprovido de beleza. Desprovido. Por mais que eu amo ele, não adianta dizer que é esse Jesus aí, que não é. E com o tempo minha tia tirou aquilo, né, de casa e veio se converter e hoje, né, participa de cultos evangélicos. Amém? Só que eu tive minha falecida avó orando na minha família terço durante minha vida inteira. 42 anos eu vi minha avó orando terço. Amém? Então, queridos, eu já vi muita gente, sabe, eu tirar a cruz do pescoço da pessoa. Você fala, mas a cruz é um símbolo de Jesus? Não, não é. A cruz é um instrumento de tortura. A cruz é uma vergonha. É igual seu filho morreu com um revólver, você andar com um revólver aqui no pescoço, de um pingente de um revólver, ou de uma faca, ou de um canhão, ou de uma cadeira elétrica. A minha vergonha para a humanidade que fizeram com o Rei da Glória. Então eu já expulsei muito demônio de pessoas segurando só a cruz. Falou, se essa cruz aqui é um instrumento maligno, né, eu vou segurar, né? Jesus nunca mandou nem a Bíblia a gente ter cruz. A gente ter esse amuleto, esse patuá, isso aí junto com a gente. Amém? É igual eu vou guardar aqui a lança que cutucaram Jesus e furaram do lado dele. Não, isso é uma arma, instrumento de tortura, vergonhoso. Amém? Ah, mas as igrejas, Jesus, amém, as igrejas estão na ignorância. Eu conheço igrejas que têm símbolo satânico dentro da igreja. O Vaticano tem o pênis de Baal, que é chamado de obelisco, no meio do Vaticano. No meio. Lá em Maringá, onde eu morava, eu fiz um mapeamento espiritual da cidade e descobri, tem um trecho de 16 quadras onde ninguém é liberto naquele lugar. Ele tem um obelisco, outro obelisco e outro na catedral da cidade, na igreja católica. Né? Então o que acontece? Naquela linha ninguém é liberto. Os crentes vão lá e dão marmita pro povo. O maior tolice é o trabalho que fazem lá. Por quê? Porque eles trabalham apenas a nível físico, aqui embaixo. E a libertação dele está com principados. Enquanto não quebrar os postes, tirar o povo do meio, fizeram um trabalho lá em Maringá, do jornal da cidade, do Diário, e viram que um bairro, colocaram lá 20 bairros de Maringá, dados da polícia, né? Um bairro tinha um assalto por mês, o outro 5, o outro 3, nenhum passava de 8. Aí naquela linha onde tinha os 3 obeliscos, 45 a 58 assaltos e crimes naquela linha, onde espiritualmente estava tudo tomado por principados. Amém? Então, às vezes, a batalha da tua igreja, da tua família, ela é muito mais alta do que você pensa, sabe? Por isso eu falei aqui, ó,
coloquei aqui, ó, derrubando altares familiares. Eu vou aprender a inverter as imagens ali, eu esqueci hoje. Quem está filmando o contrário, e parece para vocês de trás para frente, né? Mas eu comecei a aprender que as batalhas são travadas lá em cima primeiro, a libertação se ganha lá em cima primeiro. Por isso que Jesus, antes dos milagres, ele estava no monte, ganhando na madrugada os mantos. Deus acabou de falar comigo. Estou todo arrepiado. Vou ter que ir para os montes, hoje à noite. Ou para o monte, né? E amanhã vou ter que subir o monte de novo. Cada vez que a gente fala em subir o monte, o inimigo se levanta poderosamente. Entenda que uma chave violenta que eu vou dar para você, que eu já entendi ela há algum tempo. Se você ganhar a batalha no mundo espiritual, ele vai refletir no físico. Então a batalha vai chegar aqui embaixo, mas primeiro no mundo espiritual. Primeiro no mundo espiritual. E Deus falou comigo, eu vou ter que obedecer. Amém? Destruir os altares que tem na tua família, para a tua família ser liberta. Onde é que estão os altares? Na casa da avó, na casa da mãe. Tem que ser através do Espírito Santo. Minha mãe perguntou para mim, cadê minhas imagens? Né? Eu falei assim para minha mãe, as imagens estão... Eu quebrei as imagens, mãe. Demorou um tempo para Deus me mandar fazer isso. Ela falou, você vai comprar uma por uma, com o teu salário. Tinha imagem lá que veio de Portugal, teve imagem que veio da Espanha. Eu estava colecionando e tal. Eu falei, mãe, a senhora vai ser liberta. Agora ficou muito brava quando eu quebrei as imagens. Mas eu quebrei as imagens com uma ordem de Deus, uma ordem específica. Como foi, apóstolo? Eu falei assim para Deus, Deus, o senhor está mandando recolher as imagens da minha mãe e sumir com elas, de dentro da minha casa. Fazia tempo que eu havia pregando para minha mãe, já tinha usado todos os versículos bíblicos e perguntei para Deus, quando vai ocorrer essa libertação? Ela está usando as imagens ainda, pai, ela tem que se livrar disso, ela não consegue. E aí o Senhor falou assim para mim, vou te dar um sinal. Isso era sábado cedo, né? Fui lá e fiz o trabalho que eu tinha que fazer na firma que eu trabalhava. Quando eu cheguei em casa na hora do almoço, tinha lá uma mulher lá, uma faxineira que passava lá. Do nada a faxineira olha para mim e fala, meu amigo deu uma santinha assim para minha neta, desse tamanhozinho assim, de plástico. E ela começou a não dormir mais. Joguei fora a santinha, Ronaldo, e a menina voltou a dormir. Do nada a mulher veio tocar nesse assunto. Mulher católica, tá? Falei, já recebi o sinal de Deus. Peguei 6 sacolas de mercado, tá? Coloquei uma dentro da outra, bastante sacola. Coloquei todas as imagens da minha mãe dentro, eram todas de gesso. Prendi a boca das sacolas e bati com aqueles martelos de borracha. Tá? De borracha o martelo. Esse de assentar piso. E bati, moeu as imagens, levei embora. Eu estava indo para um treinamento de líderes no Bola de Neve, lá em Londrina na época. E no meio da estrada, minha mãe me ligou e brigou comigo e tal. Eu falei para ela que depois vi o negócio das imagens dela. O que aconteceu? No dia seguinte, minha mãe teve experiência com Deus. E falou para mim, falou, Deus me deu uma experiência que Deus não quer ser adorado através de imagens. Mas Ele falou comigo. Né? Não foi você, Ronaldo, foi Ele. Eu falei, mãe, eu já vim falando com você há tempos. A gente veio preparando o teu espírito. E agora nós quebramos. E aí, minha mãe teve experiência bem maior. Eu falei, mãe, eu já tenho que marcar teu batismo. Ela falou, você tá louco? Eu sou batizado e tal. Eu falei, não, você foi batizada por aspersão. Jogaram água em você. E Jesus falou que tem que ser por imersão, tem que mergulhar você. Então ela falou, ai, mas tá frio e tal. Eu falei, ó, mãe, eu vou orar para Deus para você não ficar com frio. Vai ter um batismo domingo agora, eu vou te batizar e tal. E pus minha mãe no meio. De última hora, pus ela no meio, arrumei uma bata lá para ela. A gente era da Assembleia de Deus na época. E todo mundo que entrava na água saía muito tremendo o queixo. Estava muito frio mesmo. E eu fiquei orando para minha mãe não sentisse frio. E aconteceu que quando minha mãe entrou na água, ela ficou toda vermelha. E todo mundo viu. E quando ela saiu da água, ela falou, eu tô com fogo. Falava de fogo. E ninguém entendia direito. Eu coloquei a mão nela, sabe? Ai, calma. Quando eu coloquei a mão, eu senti que a água na bata dela estava quente. E aí eu dei um abraço nela chorando, já me molhei inteiro. E falei, gente, Deus está dando experiência para ela, porque eu estava orando por isso.
e ela tá, a água que está em volta dela está quente. Tinham lá 11 pessoas se batizando, umas 40 assistindo, e de repente todo mundo queria abraçar a minha mãe, e choraram, e houve batismo com o Espírito Santo, aí virou um auê, porque quem tocava nela sentia da glória que estava sobre ela, sabe? Então minha mãe foi liberta num momento específico onde Deus me pediu para quebrar. E eu não estou te motivando a quebrar, mas estou te motivando a orar, para pedir para Deus o dia exato que isso vai acontecer. Porque precisam derrubar os altares de Baal. Eu tenho vários versículos aqui, mas eu não preciso entrar nos versículos para falar para você que Deus quer que seja retirado os altares. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Não pode uma pessoa voltar de uma benzedeira e falar fui curada. Ela pode até dizer que foi curada, mas o inimigo vai curar numa área e colocar algo muito pior em outra. Eu já vi gente que foi com dor na coluna e voltou com câncer, sabe? Que desenvolveu câncer em um mês, sabe? Na vida da pessoa. Então é muito sério quem lê horóscopo, muito sério quem vai no lugar que lê mão e mexe com búzios, tarô, essas coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. E é muita gente que faz isso. É muita gente que vai nesses lugares, acredita nessas pessoas. Vocês lembram antigamente do Liguejá, né? Aquilo é liberação de demônios puro. E tem pessoas que creem, não dá nada não, eu tô aqui um pouco e tô lá um pouco. Queridos, é muito forte isso, tá? Que você venha limpar a sua casa para poder receber a limpeza completa de toda maldição, de toda palavra contrária, porque uma coisa é você tá limpando a tua casa de um lado, sabe, mandando os demônios embora, e tem um portão aberto no fundo, sabe, entrando mais demônios. Então o que eu quero enfatizar para você aqui é que se você não destruir o altar, ou bar, ou velas, ou coisas que você ganhou de pessoas que você sabe que são consagradas, coisas antigas têm que ser todas destruídas, até dentro da igreja, amém? Dentro da igreja, pessoas que... Eu tinha uma satanista dentro da igreja tentando matar meu filho menor, amém? Ela usa um nome falso, Facebook falso, é uma moça loira dos olhos azuis, que em treinamento comigo, em treinamento com o Leandro Spence, ela estava dando lápis de cor, tinta guache, pincéis para o meu filho, esses desenhos em papel sulfite, para o meu filho ficar amigo dela, e um dia ela estava lá na calçada, já quase colocando o Arthur dentro do carro, e o Cauê viu e saiu gritando e pegou o Arthur, sabe, tirou das mãos da satanista, e a satanista bem num dia de Yom Kippur, sabe, estava lá no fundo da igreja, no banco, e Deus tinha revelado para nós que ela era satanista dentro da cabana, uma noite antes. Os satanistas não são fáceis de ser percebidos, amém? Eles ficam acima de qualquer suspeita, e quando nós percebemos, tá, o que ela estava fazendo, pentagrama no chão com o dedo e tal, nós tocamos o shofar, e quando nós tocamos o shofar, manifestou o demônio nela. É difícil isso acontecer, amém? Os demônios que agem nos satanistas são demônios de alta patente, eles não manifestam facilmente, tá? Mas manifestou, e deu o que fazer para sair. Foi uma gritaria, foi um auê, não tinha muita gente dentro da igreja que estava no período de intercessão, um pouquinho antes do Yom Kippur, e essa pessoa foi lá para estragar o trabalho, né? E aí nós tivemos que várias das vezes ungir o nosso altar, parar de permitir que pessoas viessem pregar, porque pessoas estavam corrompendo tudo aquilo que nós estávamos buscando em santidade, em temor, em reverência. Pessoas estavam vindo entregando lixo espiritual no nosso altar. Então não deixe qualquer um entrar na sua casa, amém? Pessoas entraram na sua casa, se sentir mal, vai orando, vai ungindo as portas da casa, deixa a última porta para você orar e ungir, sabe? Quando chegar na última porta, diga: Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus agora, eu mando embora todos os espíritos que entraram junto com essa pessoa, todo olhar de inveja, de cobiça, tudo aquilo, papai, que foi deixado aqui, que seja agora destruído em nome de Jesus. E aí você sela a última porta com azeite, com óleo de cozinha, né? Mas antes de fazer isso, levante ele aos céus, consagre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala: eu consagro esse azeite, Pai, no teu nome, Senhor. No mundo físico ele é apenas um óleo,
mas no mundo espiritual agora ele simboliza o teu precioso sangue. E aí você vai passando em todas as portas e janelas, né? Por que, apóstolo, só passo em portas e janelas? Porque simbolizam os lugares de entrada. Espíritos, eles não precisam de porta, janela, eles passam por dentro do chão, por cima do teto, amém? Mas simboliza o fechamento da casa, amém? E é por isso que daí sela e você consegue ficar com a tua casa limpa, ficar com paz dentro da tua casa. Tua casa não pode ser um ambiente de guerra. Então os altares abrem portais, DVDs antigos, fitas, cassete, vídeo, tá? Se você tem ainda fotos, tá? No teu histórico de navegação, de quando você era ainda do mundo, fotos de pornografia, de qualquer coisa, você precisa apagar tudo, porque o menor resquício, sabe aqueles olho grego. Opa, peraí. Ixi, deu um comando esquisito aqui. Peraí. Tem gente que usa isso aqui e fala, ai, é o símbolo do combate ao câncer. Mentira. Isso aqui, ó. Amém? Muita gente, olho turco, olho grego, tá? Muita gente usa isso aí. Isso aí é uma caricatura desse olho aqui, ó. Tá? Olho de Horus, o olho satânico. Esse olho aqui apareceu na testa do Doutor Estranho. Tá bem? Olho de Horus, satânico. Tá, queridos? Tem gente... Olha aqui no dólar, tem na nota de $1, tem, ó. Tem gente que se tatua com isso aqui, ó. Podem ver que tá junto com a imagem de Baphomet aqui embaixo. Tá, ó. Um dos maiores demônios na hierarquia satânica. Mas por que eu estou dizendo isso aí para você? Para você ficar ligado, pra você ficar esperto. Lembra aquele filme Constantine, com o Keanu Reeves? Tá? Lá também tem liberação de demônios lá assim. Terrível, terrível, terrível. Tá bom? Então eu estou dizendo isso aí para vocês, para que você destrua os altares na sua casa. Não vou ficar falando muito sobre isso, né? Mas quero te chamar também para você vir subir um monte comigo, jogar fora essas maldições todas, receber a autoridade, tá? Para trabalhar com anjos, que nós vamos fazer dia 27, aqui subir no Anhangava. Tá bom? Se prepare, já começa a caminhar, você que vai vir para cá. Se não fez a sua inscrição, faz no www.comandoaguia.com.br ou no nosso celular 44999283030. Aqui tá o Cauezão, ó. Amém? Ele se esconde, ó. Põe a cara aí, Tato. Ele não põe, né? Morre de vergonha. Mas é ele que atende vocês, tá bem? E em nome de Jesus, tá? Vai ter uma vigília aqui com o cantor Zé Carlos, que vai ser, ó, muito forte, tá bem? Beijo para todo mundo aí que eu não consegui olhar hoje, que estão escrevendo aqui por causa do tipo que nós estamos usando de câmera, tá bem? Mas que em nome de Jesus, Deus brade, Deus libere a glória dele sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua história, no nome santo de Jesus. Amém? Se você gostou, por favor, compartilha com as pessoas para que elas possam ser abençoadas também, em nome de Jesus. Tchau, tchau.